É verdade, então vamos voltar aqui pra gente começar a nossa trajetória de hoje já, logo de cara, né? Vamos direto pra notícia da capinha aqui. Vereador joga dinheiro pela janela antes de ser preso pela Polícia Federal. Vamos lá. O vereador Francisco Nascimento, do União, lá da Bahia, da cidade de Campo Formoso, jogou uma sacola com dinheiro em espécie pela janela de sua residência pouco antes de ser preso pela Polícia Federal na manhã dessa terça, dia 10. Ele foi um dos 17 alvos de mandato de prisão preventiva da Operação Overclean, que investiga um esquema de desvio de verbas de emendas parlamentares através do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Quem imaginaria? Desvio de verbas e emendas parlamentares. Opa! Quando você fala desvio de verba de emenda parlamentar, eu me lembro aqui do... Olha lá, a maletinha do homem lá, cheio da bufunfa, né? Eu me lembro do Diogo Forjage, né? Falando lá atrás, né? Que, olha, gente, esse negócio de jogar um monte de dinheiro na mão dos deputados da Câmara inteira tem dois propósitos, né? O primeiro é alimentar a fome dessas hienas por grana. E a segunda é torná-los alvo, né? A qualquer momento, em qualquer operação, você vai encontrar mumunha com essa galera aí e fica todo mundo refém do governo, refém da justiça. Então você jogou lá a carniça, todo mundo comeu, agora tá todo mundo contaminado aí, porque o pessoal não consegue fazer outra coisa. Eles têm que roubar, tem que roubar. Aí o dinheiro chegou, tá? Emenda parlamentar, Departamento Nacional de Obras contra as Secas e tal. Isso aqui é só um pedacinho do problema. Vou entrar em mais aí já já. Segundo apurações da Bobo News e do UOL, o vereador é primo do deputado Elmar Nascimento. Oi, tudo bom, seu Elmar? O parlamentar não se pronunciou sobre a prisão, né? Ele vai falar o seguinte, poxa, toda família tem uma ovelha negra. A gente não sabe se a ovelha é o Elmar ou se a ovelha é o preso, né? Não sabemos. Na sacola havia, segundo apurações, mais de 220 mil Dilmas em espécie, que foram apreendidas pela PF, e o vereador, além de detido pela operação, terá que explicar a origem do dinheiro. Ele vai falar do Banco Central, foi lá que imprimiu na Casa da Moeda, essa é a origem. Né? O vereador, além de detido pela operação, terá que explicar a origem e tal, ele é suspeito de receber a propina para favorecer empresários em contratos com a prefeitura. Às vezes não funciona assim, tá? Para quem conhece aí a política de interior, nem sempre você tá ali para favorecer empresário. A galera da política local cria uma situação onde o único empresário que consegue participar de obra pública naquele município é o empresário que entra na mumunha. Então não é que ele está favorecendo empresário. Pode ser que seja uma taxa, né, para o cara entrar na mumunha, pode ser tanta coisa aqui. Mas nesse caso do deputado que consegue a verba, o município que recebe a verba, o prefeito que destina a verba junto com os vereadores e tal. Repare que o elemento mais fraco dessa cadeia toda é o empresário. É o que menos manda. Ele entra no esquema. Tem empresário que não aceita entrar no esquema, cai fora. Mas tem um monte que entra no esquema para que ele possa ter contrato com a prefeitura, que para ter contrato com a prefeitura só entrando no esquema. Né? Então, dos 17 alvos de mandato de prisão preventiva, pelo menos 15 foram cumpridos. Também foram emitidos 43 de busca e apreensão. Além do dinheiro, também foram apreendidos joias, porra, com a simbologia do Senhor do Bonfim, relógio de uma marca de luxo e mais uma quantia de dinheiro em espécie. Cara, o cara comprar, mandar fazer um santo com dinheiro roubado é não entender nada do cristianismo, né, cara? É não entender nada. Mas nada, zero. O cara mandar fabricar, né, uma joia com uma simbologia do Senhor do Bonfim, com dinheiro roubado. Putz. De acordo com as investigações, a organização teria direcionado recursos públicos de emendas parlamentares e convênios por meio de superfaturamento em obras e desvio de recursos para empresas e indivíduos ligados à administração municipal. Pelo menos 8 servidores públicos foram afastados. Não tem como isso acontecer sem o servidor público estar envolvido na mumunha, né? Então, tem pelo menos 8 servidores públicos acusados aí de estar participando aí do esquema, tá? E a operação teve mandatos cumpridos na Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e tal. Então, o resumo da matéria aqui todo, o resumo é o seguinte, cara, esse modelo de república que nós temos, esse modelo representativo, aonde o povo escolhe esses candidatos e depois esses caras desaparecem, faz o que quer durante aqueles 4 anos, não assume nenhum tipo de responsabilidade, deixa furo no caixa, aquela cagalhopança no nível estadual, municipal, federal, fica por isso mesmo, aí vem uma nova eleição, o jogo começa de novo, começa tudo de novo, os grupos vão alternando, é hora de um roubar, é hora de outro roubar. Nós temos uma tendência a acompanhar somente a questão federal, porque as coisas estão se concentrando aqui em Brasília, e isso é natural. Como o poder do Brasil está todo sendo desviado para Brasília, a cada nova regra, a cada nova decisão, a cada nova emenda, a cada novo decreto, você vai transferindo o poder para Brasília, vai ficando cada vez menos relevante o jornalismo municipal. E quando tem o jornalismo municipal, eles têm muita pouca coisa da localidade, tem muita coisa federal. Você vê que isso se reflete até em algumas câmaras de vereadores. Tem vereador que você olha o trabalho do cara e você fala assim, pô, esse cara tá pensando que é deputado federal, né? O cara não faz o trabalho de vereança, ele tá dando as entrevistas, o que ele comenta é as coisas a nível federal. Tem vários vereadores pelo Brasil aí, e o foco do cara é puramente federal. O cara não sai aqui de Brasília, tá toda hora viajando pra cá. Né? Tá direto. Isso aí, pra quem tá achando que eu tô falando de Carlos Bolsonaro, tá errado. Porque eu acompanhei o trabalho dele lá no Rio, ele faz uma porrada de coisa como vereador. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando é que tem vereador aí pelo Brasil, porque ele foi vereador por um acaso, o sonho do cara era ser deputado federal. Se deixar, ele quer ser senador. O cara chegou lá no comitê do partido e falou, não, você é candidato a senador. O pessoal do partido ficou olhando pra ele assim, aham, amigo, fica aí de vereador e tu que paga a tua campanha. Aí o cara entra como vereador, mas ele fica lá só discutindo as coisas em nível federal e não bota o pé no município dele, não roda, não luta pelas coisas locais ali. Então, essa centralização tudo em Brasília, ela tá desviando, inclusive, a imprensa e todo mundo que tá aqui em Brasília, o pessoal da política, todo mundo que só quer falar de Brasília. Isso é um baita de um problema, que é apontado aí. O Forjag me mandou mensagem a semana. Acho que foi no final de semana, né? Ele mandou um WhatsApp lá. Toda vez que agora sai uma notícia sobre a arapuca que o governo armou aí pra pegar o pessoal do Congresso nas emendas, toda vez que vem a confirmação, ele manda lá com um sorriso assim. Eu falo, mano, acertou mais uma.
Porque é isso mesmo, caras armaram Marapuca, tá vendo? Isso aqui, gente, não se engane, o Brasil tem 5.600 e tantos municípios. Isso aqui tá acontecendo em todos os municípios do Brasil. Todos. E vai acontecer sempre. Porque a Polícia Federal, a Justiça, ela é incapaz de investigar 5.600 municípios. As estruturas locais, em vários deles, estão completamente corrompidos. Ministério Público, Judiciário, o juiz da comarca, tá todo mundo envolvido na mumunha lá. Tem juiz aí que manda mais do que o prefeito na cidade. É impossível você controlar isso com o poder central. Impossível. Então você vê, a Polícia Federal hoje, ela não consegue atuar em 5.600 municípios. E é o mesmo governo que agora há pouco entregou a proposta de que as polícias militares passem por controle do governo federal, que é incapaz de fazer esse tipo de apuração a nível nacional, mas ele quer tomar conta da segurança pública do Brasil inteiro. Porque o projeto deles não tem nada a ver com segurança pública, tem a ver com poder. É você ter o braço armado dos estados a serviço do governo federal, aí você vai começar a poder agir contra os seus inimigos políticos em cada estado. Você vai poder botar a polícia na porta de cada um, em cada estado. Né? Então é apenas uma etapazinha a mais lá do processo de tomada de poder. Tá? É o que é muito claro isso, muito claro demais. Então, mais uma vez, como que a gente resolve um negócio desse? Como que a gente faz para que essa roubalheira em todos os municípios, todos os prefeitos, você vê aí, vocês estão na audiência aqui, nós estamos com quase 600 pessoas daqui a pouco na audiência, aí eu pergunto para vocês, o seu município, a classe política do seu município é honesta? Eu vou fazer uma enquete aqui. Quero ver. Vou fazer enquete ao vivo aqui. Vocês são uma excelente representação, porque vocês estão falando do Brasil inteiro, tá? Tá todo mundo do Brasil inteiro aí. Tem gente de tudo quanto é lugar. Pergunta. Os políticos da sua várzea aí, ó, que é o que eles criam, né? Eles transformam em várzea todos os municípios que eles colocam as patinhas dele. Os políticos aí da sua várzea, eles são honestos? Tá em enquete aí, ao vivo, para vocês responderem, porque a única coisa que segura esse tipo de problema já foi experimentado em outros países. Várias soluções, não se engane. Vários países tentaram aí experimentar soluções para esse problema. E foi encontrada uma solução. Tem uma solução. Esse problema nosso de todos os municípios, todas as câmaras de vereadores, todas as assembleias estaduais, todos os parlamentos está entupido de corrupto. Só teve uma solução que o mundo encontrou aí nos últimos 10 mil anos. E a solução é o seguinte, é uma tríade. São 3 coisas. A primeira é o voto distrital puro. É uma parte da solução. A segunda parte da solução, eu estou escrevendo enquanto eu falo, é o recall de mandato. Tá? E a terceira parte da solução é eleição de retenção de juiz. Eu vou explicar. Recall de mandato é como que entra. Perdão, voto distrital puro é como entra. Recall é a regra de como sai o político. E a eleição de retenção foi uma solução que os Estados Unidos encontrou para resolver o problema do judiciário que nós estamos tendo hoje. Isso que está acontecendo no Brasil hoje, aconteceu nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. Na virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos eram um antro de corrupção igual o Brasil hoje. Igualzinho o Brasil hoje. Não, palhaço, não é possível, cara. O que você está falando? Ué, você já viu aquele filme Os Intocáveis? Elliot Ness vai prender o Al Capone, mas não conseguia prender o Al Capone. Ele teve que ir lá pelo imposto de renda para conseguir prender o cara. Por quê? Porque o judiciário estava corrompido. Você tem na própria história lá do filme Os Intocáveis uma demonstração do que eu estou falando. Então, quando você acerta o voto distrital puro, você cria regras para colocar o político lá. Regras onde é respeitado o voto do eleitor, porque o cara que entra é o cara mais votado. E como o distrito é um perímetro muito bem desenhado, né? Rua, bairro, tudo desenhadinho o perímetro, você sabe exatamente quem foi o eleitor daquele cara. Hoje é um zaralho. Você vai votar para deputado federal, ele tem voto de uma ponta a outra do estado. Ele mesmo é incapaz de visitar os municípios que deram voto para ele. Porque é tudo espalhado, é um zaralho. Quando eu voto distrital puro, o perímetro é pequenininho. Se você pega o Brasil hoje e divide por 513, você ia ter mais ou menos 400 mil votos para cada cadeira no Congresso Nacional. Então você pega um município que tem 400 mil habitantes, aquele município sozinho elege deputado federal. E aquele município sozinho, ele ganha o poder do recall de mandato de demitir o funcionário federal dele. Se ele chegar lá e estiver acompanhando, o deputado federal foi eleito, ele veio para Brasília, tá aqui em Brasília. Aqui em Brasília começa a surgir as notícias que o cara entrou numa mumunha aí, votou no Congresso a favor do aborto, a base eleitoral dele lá começa o movimento para demitir o cara. Não precisa de judiciário, não precisa de nada. Você tem que ter pelo menos a regra pode ser criada. 3%, 5% do eleitorado fizer parte de um abaixo-assinado, você pode demitir o cara. Você passa o abaixo-assinado, isso vai bater na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral olha e só pode verificar se aquele CPF pertence ao distrito. A Justiça não julga o mérito, porque como o político entrou com um cargo de confiança, ele também, por ausência de confiança, pode levar um pé na bunda. E quem dá o pé na bunda é o eleitor dele. Quem colocou ele lá pode chutar ele de lá. Né? Então, a Justiça só olha o CPF do cara se pertence ao distrito. Atingiu a quantidade mínima, a Justiça notifica o deputado, notifica o prefeito, ou notifica o deputado federal, o vereador, notifica o governador. Ó, em 2 meses, vai ter um novo processo eleitoral chamado recall, aonde você, prefeito, você, vereador, vai ser testado na urna de novo. Só que agora, a pergunta na urna é o seguinte,
Vereador fulaninho permanece no cargo? Sim ou não? E na próxima pergunta é, não permanecendo, quem ficaria no lugar dele? Aí você vai lá e vota no substituto. Então, quando um cara dá mole e surge a opção de ter um recall de mandato, é uma nova corrida eleitoral. Toda a classe política corre pra derrubar o cara também, porque vai abrir uma vaga. Só que é o seguinte, passa a ser um processo positivo, que o cara que vai entrar tem que ser melhor do que ele, senão sai também. Então o povo ganha o poder não só de eleger, hoje o povo não tem o poder de eleger, o voto não é direto, existem regras proporcionais, um monte de mutreta lá, que você, quem elege são essas regras, você não sabe nem quem foi eleito. Você tem 5% do Congresso Nacional eleito por gente que teve voto pra estar lá. 5% teve voto, 95% do Congresso não teve voto pra estar lá. Ou seja, o Congresso Nacional hoje é 5% de vontade popular. Por isso que esse puteiro vota umas coisas contra a gente, porque eles não têm fidelidade nenhuma ao povo. Então, o voto distrital, você muda a maneira como você escolhe as pessoas que vão participar da política. O recall de mandato que vem junto, você ganha o poder de demitir o cara. E a eleição de retenção, que pode ser pra juiz, pode ser pra procurador, pode ser pra chefe de polícia, pode ser pra quem você quiser. Pode ser até pra diretor de escola. É o seguinte, a cada 2 anos tem eleição, não tem? A cada 2 anos, o nome do juiz da tua cidade, o nome do procurador da tua cidade, o nome do delegado da tua cidade aparece na cédula eleitoral. Pra você falar o seguinte, ele permanece sim ou não? Acontece no Brasil. O delegado não tá lá. Ah, tem que esperar o delegado pra fazer o registro aqui e tal. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 12 horas depois o cara aparece. E ele não tá, é o expediente dele, mas não tava lá. Quantas e quantos relatos eu já vi de gente que vai na delegacia passar 8 horas, 10 horas. Eu já vi policial falando. Ó, tô aqui no show, tá o moleque ali fumando maconha. Falta 1 hora pra acabar o meu turno. Se eu pegar aquele moleque e levar pra delegacia agora, o registro dessa queixa só termina amanhã de manhã. Eu vou passar a madrugada na delegacia. Então ele que enfia o rabo cheio de maconha, que se foda, eu não vou prender. Porque eu não vou perder o meu descanso, onde eu devia estar dormindo pra entrar no plantão no outro dia, eu não vou conseguir, porque eu vou estar lá, à disposição lá do delegado, que não vai estar lá. Vai levar horas e horas e horas e horas. Acontece a situação dessa, quando chegar lá no dia da retenção, você fala assim, rua, vai pra rua, esse filho da puta. Aí você demite o delegado. Aí te zoaram lá na justiça, demite o chefe da justiça. Então, o chefe da polícia, o chefe do judiciário e o juiz local começa a trabalhar preocupado em dar resultado. Quem resolveu o problema da corrupção no judiciário nos Estados Unidos foi a eleição de retenção. E teve mais um mecanismo que eles fizeram, que é do pequeno e grande júri. Aí mais um complemento. Porque, mesmo assim, digamos, uma cidade onde você tinha a eleição de retenção de juiz, mas não tinha de procurador. Eles viram que o Ministério Público perseguia pessoas. O Ministério Público perseguia pessoas. Quem não viu a história da baleia? Quem não tá vendo o que tá acontecendo com a Jovem Pan em São Paulo? O Ministério Público tá lá dentro, determinando o que pode e o que não pode ser dito. Perseguindo. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Isso não é novidade na humanidade. Como é que eles resolveram? Pequeno e grande júri. Além de colocar o procurador também pra eleição de retenção, se ele vai ficar ou não, eles fizeram o seguinte, tá bom, seu procurador, você pode acusar qualquer um. Você pode continuar fazendo essa merda que você tá fazendo aí. Mas é o seguinte, hoje, você monta esse monte de merda que você tá fazendo aí pra perseguir quem você não gosta, direito difuso, esse tipo de coisa. Só que é o seguinte, você apresenta pro juiz, aí começa o processo. Não vai ser mais assim, não. Você vai ter que apresentar a sua denúncia para um pequeno júri. Tem mais 10 pessoas da cidade, são escolhidas a esmo ali num cadastro qualquer pra ser júri. Você vai ter que, diante dessas pessoas, convencer essas pessoas que esta acusação tem fundamento e quem vai encaminhar essa sua acusação para o juiz, quem vai oferecer a denúncia, é o pequeno júri, não é você. Quem vai autorizar que a perseguição da baleia é legítima é um pequeno júri, que vai encaminhar. E normalmente o júri é da região, então aquela região da baleia lá do Jair, ia ser o pessoal da região, ia ter um pescador, ia ter um comerciante, ia ter o pessoal da cidade ali e falar, esse cara comeu merda. A gente sai de barco aqui, tem um monte de peixe, tem golfinho, tem baleia, a gente passa do lado, a gente para pra ver, e não tem lá nenhum incômodo pro animal, ainda mais porque tem vídeo mostrando. E o negócio ia morrer na origem. E na próxima eleição de retenção, o pessoal, esse aí não é aquele procurador que tentou perseguir o Jair por causa da baleia? Meu irmão, rua, lá no voto, ó, vá merda, rua. Aí, eles criaram também o grande júri, que é o pequeno júri, vai aceitar a denúncia e mandar pro judiciário. Lá no judiciário, não é o juiz que vai decidir, você vai pro grande júri, que é aquilo que a gente vê nos filmes, advogado de acusação, advogado de defesa, promotoria, tá, entre a próxima testemunha, pá, e o júri ali assistindo, quem decide é o júri, na maioria dos casos é o júri, só em causas muito pequenininhas, né, infração de trânsito, outras coisas ali mais específicas, é que você tem um juiz ali, tá decidindo, que inclusive até programa lá nos Estados Unidos, na televisão, você vê, o cara chegou, a multa de trânsito e tal, aí vai conversar com o juiz ali, aí tem umas cenas engraçadas, é só aqueles pequenos casos. Aí os Estados Unidos resolveu tudo isso que a gente tá falando aqui, com recall de mandato, voto distrital, eleição para retenção e pequeno e grande júri. A solução tá aí. Em 1 ano, 2 anos, o Brasil resolve todo o problema dele do judiciário. E aí, se você de cara já chega lá e fala o seguinte, ó, o limite do salário do serviço público é 20 mil reais. Ninguém no serviço público, mesmo somando os benefícios, pode passar de 20 mil reais. Sabe o que vai acontecer? Vai esvaziar a máquina pública. Essa galera que tá aí na mumunha, a galera que tá no roubo, a galera que tá aí para enriquecer no serviço público, vai todo mundo embora. E a gente consegue resolver uma pá de problema de uma vez só. Tem solução para tudo. Essa notícia que nós mostramos aí, do cara jogando dinheiro pela janela, isso não existe